Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. Na aula de hoje você vai aprender como falar os dias da semana em mandarim. Por quê? Esse tema confunde um pouco os alunos por conta que existem mais de uma maneira de falar os dias da semana. Então, isso pode causar algumas confusões, então até o final do vídeo você vai ver como e quais deve você usar e qual que você não deve usar tanto assim, ok? Para início de conversa, nós temos a primeira maneira que é Li Pai. Li Pai significa semana, ok? Então, originalmente, a palavra Li Pai significa culto ou oração, tá? Então, originalmente ele foi feito com uma intenção, ou melhor, com uma origem mais religiosa. Por isso que a gente usa as semanas para fazer as orações, principalmente no final de semana, especificamente no domingo, né? Então a gente usa muito o Li Pai. Só que esse termo aqui, ele não é tão utilizado em toda a China. Ele é utilizado apenas no sul da China. Então, quem é da região do sul da China acabou que tendo mais preferência para usar Li Pai. Assim como você tem regiões no Brasil onde fala mandioca, macaxeira, aipim, né? Então, cada região acaba escolhendo melhor a palavra ali. Então, o sul da China é utilizado mais o Li Pai, ok? E ele é considerado um termo um pouco mais informal. Então, você vai ver esse Li Pai geralmente numa conversa falada, tá? Num documento sério, por exemplo, né, escrito ali, não vai estar como Li Pai. Muito difícil, ok? Então, Li Pai seria a primeira forma que eu quero apresentar para você. Se você estiver falando, tudo bem você usar Li Pai, não tem problema nenhum, tá? Bem, então para a gente falar os dias da semana, basta pegar a palavra Li Pai e acrescentar estas palavras aqui, tá? Então, Li Pai I significa segunda-feira, tá? Lembrando que os dias da semana em mandarim começa na segunda-feira. Então, para o português, a segunda-feira seria o segundo dia da semana, né? Para o mandarim, não. Para o mandarim tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque o I, que é o número 1, ele representa o primeiro dia da semana. Então, segunda-feira, que seria o segundo dia do português, em chinês é Li Pai I. Então, isso pode causar confusão. Então, eu lembro que eu levava material errado na escola por conta disso. Então, quando a professora falava, ó, na quarta-feira, para mim na cabeça, quarta-feira é número 4. Só que 4 é quinta-feira, porque é o quarto dia da semana, né? Então, segunda, primeiro dia, segunda, terça, quarta e quinta. Então, quarta-feira para mim era o quarto dia, que era quinta-feira. Então, isso causava um pouco de confusão. Então, cuidado para você não cair nessa armadilha também, por conta do qual é o primeiro dia da semana, e você acabar errando um compromisso, por exemplo, né, ao falar em mandarim, tá? Então, Li Pai I, segunda. Li Pai Er, terça. Li Pai San é quarta-feira. Li Pai Si, quinta-feira. Li Pai Ou, sexta-feira. E Li Pai Liu, sábado. Então, você tem do número 1 ao 6, de segunda a sábado, em ordem numérico. O domingo, ele tem uma mudança. Então, o domingo você não pode falar Li Pai Qi, por exemplo, que seria o número 7, tá? Não existe Li Pai Qi, tá? Então, existe Li Pai Tian ou Li Pai Ri, tá? Li Pai Tian ou Li Pai Ri. Essas seriam as duas maneiras de falar domingo usando Li Pai, ok? Essa seria o primeiro conjunto, então, para dizer os dias da semana usando Li Pai. Bem, a segunda maneira de você usar Li Pai, ou melhor, semana, não é o Li Pai, né? É o Xin Qi. Aqui nós temos duas pronúncias. Nós temos Xin Qi como sendo o primeiro tom, né? E temos uma segunda leitura que é Xin Qi em segundo tom. Os dois estão corretos, tá? É muito particular de cada um. Às vezes tem, dependendo da região, fala mais Xin Qi, outros falam mais Xin Qi, mas os dois querem dizer a mesma coisa, tá? Não se preocupe com isso. Bom, originalmente essa palavra, né, ele significa ciclo estelar, tá? Então, as datas têm a ver com as fases, né, da astrologia, enfim, né? Então, por isso ele é chamado de Xin Qi, né, como ciclo estelar, que significa semana, tá? Então, ele é amplamente aceito em todas as regiões. Então, enquanto o Li Pai ele é mais
o sulista que acaba utilizando, o xinqi você pode usar em todo o território da China. Inclusive, outras regiões que falam também mandarim que não é dentro da China continental também é utilizado o xinqi, ok? Bom, e ele é um neutro, ou seja, ele não é informal e nem extremamente formal, né? Então ele é neutro, tá? De neutro para formal, eu diria, tá bom? Então você pode usar ele em todas as situações aí, ok? Tanto na escrita quanto na fala. E aí na composição dele é a mesma coisa do lipai. Em vez de você usar lipai, você vai usar xinqi, e aí você coloca de 1 ao 6, que significa de segunda a sábado, e no domingo mesma coisa, tian ou 日, ou seja, ficando 星期一 segunda, 星期二 terça, 星期三 quarta, 星期四 quinta, 星期五 sexta-feira, 星期六 sábado e 星期天 ou 星期日 domingo. Beleza? Usando isso daqui, mais isso daqui, sem segredo, igualzinho o Li Pai, ok? E antes de eu te mostrar o último jeito de falar, não se esqueça de deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal, que toda semana nós temos aula nova. Bom, o terceiro então é o chou, tá? Chou, ele é o mais simples de falar porque ele é monossilábico, ou seja, composto por apenas uma sílaba. Então, ele originalmente significa ciclo. Então, é um ciclo semanal mesmo, tá? Então, chou, simples assim. Ele é usado em contexto de escrita e documentos. Então, você vai ver esse chou aqui mais na forma escrita, não é tanto na forma falada. Então, lá no começo a gente viu li pai, que é a forma mais falada, já o chou, então, é a forma mais escrita, beleza? E ele é de um jeito mais formal. Bem, para você fazer a junção do chou mais os dias da semana, ele é basicamente igual, tá? Então você tem 周一 segunda, 周二, 周三, 周四, 周五, 周六, igualzinho. Porém, o último aqui não existe 周天, apenas 周日, beleza? 周天 não é usado para domingo, apenas 周日. Então, se você for escolher em usar a palavra 周 para semana, você não vai usar o 周天 como você pode usar em 礼拜 e no 星期. No 周 você só pode usar a opção do 周日, ok? Então assim, o 周 ele é mais simples por ser monossilábico, mas ele tem esse detalhe aqui que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, ok? Em resumo, Lin, qual deles eu devo usar, né? Sou um iniciante de mandarim, estou no começo e eu não queria memorizar tanta coisa assim ainda porque, né, eu preciso deixar a minha energia para memorizar outras palavras mais importantes para mim. Entendo perfeitamente a sua situação, se for esta. Então, dos três, eu aconselho você então a utilizar o Xinti, tá? Porque o Xinti, ele pode ser usado tanto num contexto formal, tanto num contexto mais informal. Ele pode ser utilizado numa escrita, né? E também pode ser utilizado na fala. Coisas que o Li Pai e o Chou, eles já são eles têm um uso um pouco mais específico, tá? Então, o Xinti, eu considero que ele seja o mais flexível dos três, ok? Então, espero que você tenha gostado dessas dicas e a gente se vê na próxima aula. 谢谢，再见。